Enfim, chegou a estreia mais aguardada da temporada de julho de 2024, que é o anime da garota meio russa, que expressa seus sentimentos em russo, e que foi muito divertida essa estreia. E galera, beleza? Eu sou o Lucas e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, eu vou estar trazendo as primeiras impressões do anime da garota meio russa, que expressa seus sentimentos em russo, e que foi uma estreia muito divertida e mostrou o que vai ser o anime daqui pra frente, e também o que devemos esperar da história, que tem muita coisa a ser mostrada agora. Já foi mostrado nesse primeiro episódio, que vão ser várias coisas sendo mostradas e que vão ter foco ao longo da temporada, e que vai ser muito bom de acompanhar, e que esse episódio já começou mostrando a que veio essa personagem, a protagonista, que é a meio russa, que é muito divertida e também muito bom ver a interação dela com o protagonista masculino, e que eu já vou entrar em mais detalhes. Mas antes de começar a falar sobre esse episódio, vou pedir aqui a sua inscrição para não perder os próximos vídeos, dá like no vídeo e compartilhe o vídeo para chegar às pessoas. E não se esqueça de ativar as notificações aqui abaixo no sininho para não perder os próximos vídeos. Bom, como eu disse antes, esse anime foca em uma garota meio russa e que é muito admirada e muito famosa na escola, só que as pessoas têm medo de se aproximar dela por conta da sua personalidade arisca, mas ela conhece e conversa com um aluno que senta ao lado dela, e que assim, essa é a parte interessante desse anime, porque eles interagem muito um com o outro, eles conversam muito um com o outro, e várias vezes ela tá brigando com ele, só que tem certos momentos que ela começa a falar em russo com ele, e que assim, quando alguém fala em russo, assim, você pensando na linguagem russa, você pensa que a pessoa está xingando você do jeito que ela está falando, você pensa que ela está insultando você, só que na verdade ela está mostrando seu afeto pela pessoa, ela está mostrando seu afeto pelo protagonista masculino, e que na cabeça dela, ela acha que ele não vai entender, só que uma coisa que ela não sabe é que na verdade ele também sabe russo, ele entende russo, e toda vez que ela fala como ele é fofo, ou como ela queria que ele fizesse isso ou aquilo, ele fica sem jeito, mas ele não fala pra ela que ele entende, porque senão ela ficaria de um outro jeito, ela acabaria ficando em choque, sabendo que ele entende tudo que ela fala, e que isso vai ser o anime todo, assim, o anime todo vamos ter isso, dela falando em russo com ele em certas partes, e ele entendendo e não podendo falar nada, o que vai acabar gerando várias situações engraçadas, como foi nesse primeiro episódio. E bom, uma coisa que eu quero destacar desse primeiro episódio é a opening, que, nossa, muito bonita, muito bem feita, incrível o que fizeram com essa opening, e que foi muito criativa e está muito bem animada, focando na Alia e no protagonista, além de também mostrar os personagens que vão ter foco nessa temporada, porque foi mostrado que esse anime vai ter foco em outros personagens que também são muito importantes para a história, e que assim, vão ter o seu foco ao longo da temporada, e vamos ter histórias sendo contadas aí, e que vai causar certo draminha para também o casal principal, assim, que não foi formado ainda, que é a Alia, o protagonista, mas que ao longo da temporada, até um certo ponto, eles vão se juntar, e que vai ser bem interessante acompanhar a história desses dois aí. E uma coisa que já foi mostrada aí, que eu falei sobre o draminha que deve ser focado, é que tem uma outra garota que aparentemente vai atacar o protagonista, que também está interessada nele, e que vai causar um certo ciúme na Alia, na protagonista feminina, e que vai ser bem interessante de acompanhar. E bom, como eu disse antes na sinopse, a Alia, ela tem uma personalidade meio arisca, e já foi mostrado logo no início do episódio, porque tem um carinha ali que tenta ali chamar ela pra almoçar, pra fazer uma outra coisa, e logo no início ela já rejeita ele. Foi falado que ele é o cara mais cobiçado da escola, e foi mostrado que ela já rejeitou vários caras, e logo depois temos a interação dela com o protagonista, e que ela já começa chamando a atenção dele, e que toda hora insulta ele, assim, agora em japonês ela insulta ele, fala como ele é idiota por fazer isso, aquilo, ficar acordado até tarde jogando ou assistindo anime, mas tem hora que ela começa a falar em russo com ele, e que no início, nessa parte, eles não traduzem a frase em russo, eles não traduzem o que ela está falando em russo, para focar em uma outra parte, para a gente não entender o que ela está falando agora. Só que tem um outro momento que ela também fala em russo, que depois é traduzido, traduz tudo que ela falou em russo, só que é mostrado na visão do protagonista masculino, mostrando que ele entende o que ela está falando, que ele sabe russo também. E assim, ele poderia até falar que ele sabe o que ela está falando, que ele entende russo, mas ele escolheu ignorar porque sabe que pode acontecer caso ele revele isso, e ele acaba se fazendo desentendido na frente dela. E bom, foi mostrado que o protagonista, ele aprendeu russo quando ele era pequeno, enquanto brincava com uma garota russa, e várias pessoas acharam que essa garota era a Alia, só que na verdade era uma outra garota que brincava com ele, uma outra garota que foi mostrada nesse episódio, e que foi mostrada nos sonhos do protagonista, mostrando uma lembrança dele, e que assim, só de ver o visual, você vê que não é a Alia, assim, não tem como ser ela, assim, não tem como
como ela muda tanto assim até chegar nesse ponto. E bom, tem até o momento em que ele pensa o que aconteceria caso ele revelasse que ele sabe russo, e o que acabaria complicando a situação para ela e faria com que ela desabasse de vergonha, assim, sabendo que ela falou tudo aquilo e entendeu tudo. E bom, tem uma parte que mostra como ela é ciumenta também, porque depois tem um momento que o protagonista, ele fica muito felizão porque ele conseguiu uma personagem de um jogo de gacha, e que é uma personagem ali que tem cabelos prateados, e que assim, ela fica toda enciumada com a personagem, porque ele falando que ele conseguiu tua personagem, e logo depois ela solta em russo que ela também tem cabelo prateado, e que ele assim, tá entendendo tudo, assim, como eu disse antes, ele está entendendo tudo, e isso vai ser uma coisa bem recorrente até o final do anime, com ela falando em russo, e ele entendendo tudo, e ele ficando nervoso e pensando o que pode acontecer caso ele revele. Tem várias situações que ele gostaria de ceder, mas não vai acabar acontecendo. E bom, logo depois é mostrado a Ali e mais outras garotas, e que assim, são as garotas mais cobiçadas da escola, e que já rejeitaram quase toda a escola, e foi mostrado que elas têm um design muito bonito. Na Open já tinha mostrado que o design delas estava muito bem feito, e que no anime continua a mesma coisa, não é só na Open, o anime mostra que elas têm um design muito bonito além do da Alia, que assim, em certos animes, normalmente só a protagonista teria um design mais elaborado, mas essas outras duas também têm um design muito bonito e chamativo, e assim, é mostrado que essa garota de cabelo preto é amiga do protagonista, que ela conhece o protagonista desde pequena, e que foi uma coisa que acabou incomodando a Alia. A Alia fica muito incomodada com a interação dos dois, e bom, tem uma parte nessa conversa, enquanto eles estão todos juntos ali, e que é mostrado que a Alia, ela acha que não tem amigos, e que essa garota fala que ela quer se tornar amiga da Alia, e que ela é uma pessoa meio difícil e fala que não seria graça ser amiga dela, mas que no final a Alia acaba aceitando ser amiga dessa garota. E bom, foi mostrado numa parte do episódio que essas duas fazem parte do conselho estudantil, e nessa conversa é mostrado que essa garota já convidou o protagonista para entrar para o conselho, até porque ele tem experiência, porque depois essa garota acaba revelando que no fundamental ela foi a presidente do conselho e ele foi o vice-presidente, e que os dois eram a dupla do conselho estudantil, e que foi uma coisa que ficou incomodando muito a Alia. Assim, durante essa conversa, a Alia fica muito incomodada do quão próximos os dois são, assim, fica muito incomodada com a interação dos dois, e depois ela fica incomodada quando essa garota fala que o protagonista é capaz, acredite ou não, e que logo depois ela fala que também sabe disso, só que ela fala em russo mais uma vez. E bom, depois disso, a Alia até fala que não esperava que ele tivesse uma amiga, e o que deixou ele meio confuso, porque na verdade ele tem uma amiga sim, e que ela ficou sem entender que essa amiga que ele tem é ela mesma, é ela que é amiga dele, e que ela não imaginava que eles eram amigos, e que ela sai toda convencida falando que sim, eles são amigos, só que logo depois mostra que ela tá muito felizona por isso, só mostra que ela está muito feliz por ele ter falado que ela é uma amiga dele, e que assim, é uma coisa que vai ser mais aflorada, vai ser mais aprofundada, e que essa relação não vai ficar só na amizade não, vai se aprofundar e vai virar uma outra coisa futuramente, mas que assim, ela ficou felizona pelo menos dele considerar ela como uma amiga. E bom, depois disso, é mostrado o sonho do protagonista, e que é mostrado a garota russa que ele conheceu quando pequeno, e que, como eu disse antes, não é a protagonista feminina, não é a Alia, é uma outra garota que tem um cabelo diferente, tem umas características diferentes aí, como você pode ver na tela, que é assim, a não ser que eles tenham mudado pra caramba a personagem, porque não tem como ser a Alia, assim, a não ser que eles tenham mudado totalmente, assim, tem uma parte aí na história que explica que mudou totalmente, mas aparentemente é uma outra personagem que vai aparecer, mas que foi por causa dessa personagem que o protagonista quis aprender russo, porque ele queria falar com ela, e que podemos ter aquela situação da garota da infância dele voltar e criar aquela disputa, criar aquele draminha para a relação dele com a Alia, que é o foco principal, e que podemos ter esse draminha aí mais à frente, né, ou nessa temporada ou uma outra temporada, caso eles façam uma segunda temporada. Temos várias possibilidades para esse anime futuramente, e que eu não sei muito a fundo sobre o original, não acompanho muito o original, li só o volume 1 por curiosidade mesmo, eu posso até pegar para ver mais depois, mas acho meio difícil, mas eu não descarto que temos alguma coisa do tipo futuramente, de uma disputa aí ou um draminha relacionado a esses personagens, mas é evidente que a garota da infância é uma outra garota. E bom, depois disso, temos uma outra parte que envolve o protagonista e a Alia, porque nessa cena, o protagonista acabou chegando mais cedo na escola por conta daquele sonho que ele teve, e que assim, é o dia dele e da Alia arrumarem a sala, e que ele acaba chegando cedo e logo após ela chega, e que assim, essa parte deu várias risadas, e também mostrou que o protagonista vai ser meio difícil de lidar, porque mesmo que ele saiba russo, mesmo que ele saiba o que ela está falando em russo, vai ser meio complicado ser protagonista, porque na cena, a Alia pergunta para o protagonista se ele não quer entrar para o conselho estudantil, e que ele acaba questionando, depois ela acaba falando, mas se eu... E não continua a frase, mas tá bem óbvio o que ela queria dizer, né? Mas se eu pedisse, assim, algo do tipo, mas ficou bem óbvio o que ela queria com isso. E bom, no caminho da escola, um caminhão acabou sujando as suas meias. E que essa parte gerou a parte cômica aí, porque nessa cena, a Alia ela acaba pedindo para o protagonista colocar as meias para ela. E que seria uma coisa meio constrangedora, assim, porque ele já tava
todo envergonhado quando ela estava tirando as meias. E é que ela se aproveitou da situação para deixar ele mais envergonhado ainda. Só que ela não esperava que logo depois ele ficasse decidido a fazer isso. E que pra ele seria uma recompensa. Assim, ele colocar as meias para ela seria uma recompensa. E que ela fala que ela sabe disso e logo depois ela solta em russo isso daí, que também seria uma recompensa para ela. E que assim, era pra estar muito óbvio na cara do protagonista. Mas foi mostrado que ele não entende isso. Ele não entende o que ela está querendo dizer com isso. Ele está entendendo que ela está falando em russo, mas ele não entende do porquê ela está fazendo isso. Não entende do porquê ela fala essas coisas. Ele acha que talvez seja meio difícil ela manter uma pessoa ideal o dia inteiro. E mostra que o protagonista, mesmo que ela fale assim coisas mais carinhosas com ele em russo, ou até expresse os sentimentos por ele em russo, assim, mais ainda, vai ser difícil dele entender, vai ser difícil ele captar a mensagem que ela vai querer passar. Então isso pode ser uma coisa para enrolar a relação deles. E bom, voltando para a parte dele colocar as meias, ela tava toda exigente ali pedindo para ele colocar as meias, ordenando que ele colocasse as meias. E como eu disse antes, logo depois que ele ficou decidido que iria fazer isso, ela recuou. Ela ficou toda envergonhada e não queria que ele fizesse isso. E logo depois ele acabou colocando as meias e sem querer encostando em um outro lugar. E que depois disso ela acabou dando um chute nele e dando uma visão para ele de uma certa coisa que eu não posso mostrar aqui, não posso mostrar essa parte, mas para quem assistiu sabe o que aconteceu, sabe o que foi mostrado para ele, assim, o visual, a recompensa, outra recompensa que ele ganhou e que gerou mais cenas cômicas. E bom, depois ele tenta se desculpar com a Alia pelo que ele fez, mas que ela tá de boa com isso, ela não está tão mal com ele por ele ter feito aquilo, porque ela sabe que foi sem querer. E ela até ficou meio mal por ter chutado ele e fica perguntando se ele não se machucou. E que assim, logo depois ela solta em russo lá que ele é um tarado por pernas. Ela fala que ele é um tarado por pernas em russo. Mas assim, o protagonista, ele não podia ficar de boa, ele não podia ficar só de boa com ela. Porque logo depois ele fala que agradeceu pela recompensa, agradeceu pela visão que ela deu. Porque mesmo que ele tenha ficado machucado, ele ganhou uma coisa com esse chute, uma visão privilegiada. E que logo depois ela percebe o que era e ficou muito envergonhada. E logo depois deu um baita de um soco nele. E era essa cena que tinha no trailer, dela dando um socão nele por conta dessa situação que ele acabou gerando, né? Que já tava resolvido, mas ele foi lá abrir a boca. E logo depois ele tem que se resolver de novo com ela. E que essa parte deixou ela muito felizona. Porque logo depois de correr por toda a escola atrás dela, ele acabou entregando uma bebida para ela, a bebida favorita dela, falando que ele sabe que essa é a bebida que ela mais gosta, mostrando que ele conhece e presta atenção nela, e que ela acaba ficando felizona com isso, e logo depois ela me solta essa em russo, perguntando se ele não quer um gole, e que é assim, ele fica pensando na situação, porque ele entende o que ela tá falando, como eu disse antes, e ele fica pensando na situação de um beijo indireto, que ele poderia ganhar caso ele falasse, não, eu quero sim, mas se ele aceitasse, ela acabaria descobrindo que ele sabe russo, e que ele sabe o que ela fala para ele, e no final ele acabou amarelando aí, não acabou não aceitando esse desafio, não acabou aceitando o privilégio de conseguir esse beijo aí indireto. E por conta dessa amarelada, ela acabou falando isso em russo. Ele não entende nada mesmo, que na verdade ele entende muito, como foi mostrado. E por isso ele não fala, porque senão ela não falaria essas coisas, assim, ela ficaria calada ali. E foi assim que se encerrou esse episódio. E que assim, foi um episódio muito divertido, apresentou os personagens principais, os personagens que vão ganhar foco mais à frente, mostrou como vai ser o anime, assim, a interação dela com o protagonista, que vai ser bem isso mesmo, deles ali interagindo um com o outro ao longo do dia, e umas frases em russo que ela vai soltar sobre ele e que ele vai ficar quieto ou vai gerar uma situação constrangedora ou engraçada, assim, que ele vai ficar todo envergonhado ou ele vai deixar ela envergonhada, e que vai ser uma coisa muito boa de acompanhar ao longo da temporada. E uma coisa que eu quero destacar sobre esse anime é que esse anime está sendo feito pelo estúdio Doga Kobo, e que é o mesmo estúdio de Oshinoko que está estreando nessa temporada, que está voltando nessa temporada. Então assim, temos a estreia mais aguardada e a continuação mais aguardada pelo mesmo estúdio. E os primeiros episódios, eu já assisti Oshinoko, já assisti o primeiro episódio da segunda temporada. Foi incrível, assim, o nível de animação estava muito boa. Não chegou na parte muito dramática ainda, mas vimos que a animação está impecável ainda em Oshinoko. E nesse anime tá a mesma coisa. Não é tão exigente esse anime com certas partes, mas pelo visto, eles também vão investir nesse anime. Vão ser dois animes que vão ter um baita investimento ao longo da temporada. Vai ser um anime aí muito bom de acompanhar e muito bem adaptado. Então, assim, é uma coisa surpreendente o que está acontecendo e que o Doga Kobo vai acabar se destacando mais e mais ainda por ter várias obras que estão chamando a atenção e estão fazendo sucesso. É o primeiro episódio só desse anime da garota russa e que ao longo da temporada vamos ver o que vai dar. Mas eu não tenho dúvida que ele vai ser um dos animes mais populares da temporada. E bom, eu curti o encerramento desse anime, ele é bom, mas a opening é muito superior. A opening está muito bem animada e você se surpreende muito com cada detalhe que tem nessa opening. E que vai ser uma coisa assim, eu não sei se eu vou conseguir pular essa opening ao longo dos episódios.
assim, acho que eu vou acompanhar essa opening ao longo dos episódios. Mas uma coisa que eu já quero deixar aqui, que eu creio que vai ser isso mesmo, é que esse vai ser o melhor anime estreante dessa temporada. E você, curtiu o primeiro episódio do anime da garota meio russa e acha que ele vai ser a melhor estreia dessa temporada, acha que vai ser o melhor anime estreante dessa temporada? Comente aqui abaixo nos comentários. Então é isso, né? Vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscreva no canal se ainda não é inscrito ainda para não perder os próximos vídeos, dá like no vídeo e compartilhe o vídeo para chegar nas pessoas. Vou ficando por aqui e falou!